Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos sentindo os guardiões no nosso lar, com muitas tochas, com muitas espirais, para fazer toda a retirada de formas, pensamentos, sentimentos, medos e inseguranças. E nós vamos buscando essa sintonia maior com Ruiz, com Eliamar, com Maria Amélia, Cíntia, Cássio. Nós vamos buscando a sintonia com todos os irmãos do Hospital Santa Cruz que estudam junto conosco, formando uma corrente de amor e de luz, de fé e de esperança. Que nesse instante possamos expandir os nossos sentimentos e possamos ter a nossa expansão consciencial, para que tenhamos uma tarde de muito aprendizado, com fé, com amor, com muita fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em: e a senhora poderia me ajudar a entender a diferença entre afeto e afeto cristão? E eu anotei esse negócio junto com os 2 próximos parágrafos. O afeto, como expressão humana de gostar e querer bem, pode realizar prodígios de amizade e trabalho em conjunto até o momento em que os interesses humanos são contemplados e compensados. Todavia, os projetos de amor e humanização entregues à comunidade espírita têm como característica básica a renúncia de objetivos pessoais e a educação espiritual. Então você vê, o afeto os dois são basicamente a mesma coisa. O que diferencia é que quando você fala do afeto cristão, você tira da fórmula o objetivo pessoal. Você trabalha pelo outro. Pelo outro, é. Você vem envolvendo o outro. É isso aí. Não existe você, existe a comunidade, né? Uhum. É uma coisa, no parágrafo... desculpe. é uma coisa difícil da gente enxergar, ver hoje em dia, né? Nas comunidades, né, que a gente pertence. Porque todo mundo está lá, mas sempre está buscando algum objetivo, interesse pessoal, né? É porque assim, qual é o grande objetivo das pessoas? É estarem melhores. Então elas vão nesse objetivo. Eu quero estar melhor. Tá errado? Não, pode ser um chamamento, mas se ela se transformar, tá tudo certo, né? E começar a fazer pelo outro, faz por si e pelo outro. A dificuldade tá se ela se fecha. Mas por que ele fala aqui que o afeto dentro da comunidade espírita deve ser isento de objetivo pessoal? Porque se você realmente entender o que é a doutrina espírita, você vai estar em conjunto para ajudar o próximo, mas a sua busca não é externa, a sua busca é interna. Você não está buscando a mudança do que tem fora, mas a mudança do que tem dentro de você. E aí, onde vem, muitas vezes, quando as pessoas têm a dificuldade de achar que vai todo mundo fazer o mesmo movimento. Porque esse é o interno. E o interno é individual. Para cada um vai entrar de uma forma. Para alguns vai fazer uma morada enorme. Vai trazer todo esse sentimento. Para outros, aquilo não vai significar nada. Não vai significar nada. Né? Vamos lá, Virgínia. Não, no segundo parágrafo após você leu, está falando isso, está resumindo isso. É nesse passo que a maioria de nós se confunde. O afeto cristão é a habilidade da alma de construir a concórdia, única virtude que faz das uniões um tesouro de educação e crescimento imperecível. Desafio nada fácil em tempos de transição do egoísmo para o amor incondicional. É isso aí. É uma complementação, né? Mas assim, agora eu dei uma lida aqui,
No parágrafo anterior, está escrito assim, Hum. a passagem de Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Na realidade, ele está falando da gente, né? Nós que É. estamos vindo após ele. Então, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou E seja, siga-me. deixa de buscar o outro, busque a si mesmo, né? E carregue a sua própria cruz, porque a sua cruz, e aí a gente entende isso hoje, ela foi construída pelas nossas escolhas, né? É. Cada uma delas. A Ledinha fez uma cara. Ora, É que vocês melhor. são Podia ter pensado um exageradas, pouquinho vocês melhor. escolhem muitas cruzes ao mesmo tempo. Verdade. São Ah. gulosas, querem tudo para vocês. Podia ter pensado um pouquinho melhor. Agora já foi. você sabe que assim, eu penso em relação a isso cada vez, e eu vejo uma coisa, eu sinto uma coisa. Nossa, o quanto que eu estou limpando o meu espírito. Exato. Quanto que eu estou limpando o meu espírito. Deus, segura nas minhas mãos, porque eu estou me dando essa oportunidade de ser limpo, e eu quero ser limpo. Sabe? É isso que eu penso. Eu não fico pensando no peso. Não. Eu penso que assim, eu estou sendo limpa. E que você tem a confiança, a certeza de que ele está te dando as mãos nesse momento, que ele está caminhando com você. Ele nem caminha do meu lado, não. Ele me carrega mesmo. Carrega no colo, né, velho? Ele que me carrega em muitos momentos, que ele para, É. passa a mão, vamos lá, vamos respirar, vamos sentir, né? Vamos abrir este coração. Isso. Isso mesmo. Eu brinco bastante que falo, eu estou resgatando minhas promissórias, vou com menos lá para cima. E quando eu digo que eu devia ter pensado um pouco melhor, eu não estou me punindo, eu estou só pensando mesmo nisso. Porque eu podia ter feito escolhas melhores, não fiz por uma série de casos, né, de acontecimentos. Mas agora eu penso nisso. Mas Muita então, coisa eu fiz, eu podia ter feito melhor. As suas Eu escolhas foram penso- necessárias. Eu penso nisso, porque quando eu me questionei, ai, desculpe, interrompi. Eu falo assim, será que foi necessária essa minha escolha para eu poder crescer, melhorar? Aí eu Ao me mesmo- conflito, aí vou Ó, e falo, segura na minha mão e vamos. E vamos. Já que eu escolhi, não me larga. pensa da seguinte forma: olha para trás e fala assim: em algum momento você tomou uma decisão errada sabendo que a decisão era errada? Não. 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 Sempre a gente faz escolhas querendo acertar, não é verdade? Sim. Então, as escolhas do passado eram as escolhas que você tinha a condição de tomar naquele momento. era o que eu entendi. Hoje, você tem outro conhecimento, outras experiências, você aprendeu talvez que algumas daquelas escolhas não foram as melhores. Então, da agora em diante, você vai acertar. Sabe como é que é o nome disso? Evoluir. Uhum. Isso se chama evoluir. É você aprender com seus erros, sabe? Então, a gente desde que a gente não tomou uma decisão errada, sabendo que ela era errada, a gente Sim. nunca deve falar assim, eu era ruim naquela época. Não, eu era. Hoje eu sou melhor. Sim. É uma Entendeu? evolução mesmo, né? Então, não se puna, não se culpa por ter tomado a decisão errada. Mas olhe como você cresceu de lá para cá, que hoje você percebe que a decisão foi errada. Que bom, isso chama-se evolução. E às vezes você vai passar 50, 60, 70 anos e aquilo que você fizer em 2 vai valer a pena por essa encarnação inteira. É isso aí.
Você precisou de 70, 60, 50, 40 anos para amadurecer, para tomar uma decisão de 2 anos e realmente transformar. Porque chegou o momento, chegou a maturidade, chegou o despertar. É isso mesmo, isso mesmo. Né? Então, vamos tirar os pesos, né? Foi uma das coisas que a gente viu ontem, na limpeza psíquica, o quanto que o estudo traz travas, traz dorzinhas, traz rancores, e a gente vai colocando uma capa, né? Então, assim, vamos olhar no Mexe. sentido assim, eles estão tentando nos orientar. A gente tem o presente e a gente pode ficar com a gente e utilizar esse presente, ou então a gente pode deixar do lado, né? Mas a gente está ganhando um presente para que a gente consiga tirar as nossas vendas dos olhos. Cada palavra que a gente lê aqui no livro que nos causa um desconforto é motivo para a gente se autoanalisar. Sim. Então, Não é aí é a maturidade, né? Aí a gente está na maturidade. maturidade, é isso aí. E aí, assim, né? Quando a gente está ali conversando, não é que eu e o Sérgio sejamos melhores do que ninguém. Temos os mesmos desconfortos, precisamos trabalhar com os nossos sentimentos, né? Porque estamos encarnados. Então, isso é de todo mundo, né? Às vezes a gente vê uns parágrafos aqui que a gente toma um chacoalhão, né? No sentido, Devia ter visto. era melhor ter visto antes, né? Não é? É isso que eu falei. Da mesma forma, a gente lê aqui e fica feliz porque boa parte daquilo que se coloca aqui sobre os grupos espíritas, como deveriam se posicionar perante esse momento de transição que a gente está vendo, é aquilo que a gente está aplicando no Pingo de Luz. E isso traz uma felicidade porque demonstra que a gente está em sintonia com esse movimento iniciado que o Espiritismo está buscando tomar agora, né? Espiritismo não, o plano espiritual está pedindo que o Espiritismo tome agora. A gente está vivendo um momento de muito aprendizado, né? Onde a gente vê dores na humanidade em qualquer canto, né? A gente vê as guerras, a gente vê um terremoto na Argentina, com o Chile, a gente vai vendo as dores, as tempestades, as secas. Então, assim, olha quantas pessoas passando por catástrofes, as catástrofes que estão no Evangelho. Essas dores, a sede, a fome, o desespero, né? E ali a gente pode olhar, orar e doar muito amor e não julgar, como Jesus não julgava. Quem está certo, quem está errado, o porquê que está acontecendo isso, porquê que está acontecendo aquilo. É o que precisava acontecer, né? E realmente ter esta empatia no sentido, o amor, como Jesus nos apresentou, ele cura. Mas a gente precisa aprender a amar. Né? A gente precisa aprender a amar verdadeiramente. E isso leva um caminho. Né? E para amar, a gente tem que se limpar, a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que olhar para dentro. Né? Não, fica pela metade. Senão a gente sempre vai ficar tentando provar quem está certo e quem está errado. É isso aí, Vamos lá? E aí, o que mais? Eu acho que podia ler esse final aí. Eu achei muito bom. Qual, Verinha? Lembro o inspirado chamado de Eurípides naquela noite,
quando foram trazidos para fora do corpo os integrantes do Grupo X, ele mostrou que concórdia é construção paulatina e demorada. Olha só, concórdia e união não são possíveis sem um sentimento elementar. Qual será esse sentimento? Dona Modesta dirigiu a pergunta ao grupo presente. Amizade, respondeu prontamente Teresa. Paciência, disse com bom humor uma outra participante, que apontou o indicador para seu próprio peito. Foram falados vários sentimentos, mas ninguém se referiu ao alicerce da boa convivência. É que você sempre fala, né? A convivência que une. Olha aí. Sabe por quê, Verinha? Ó, se eu convivo com você, se eu tenho todo esse amor, o que você me falar vai entrar porque você quer meu bem. Eu sinto o seu amor por mim, sabe? Por mais que você esteja num dia não muito bom, dolorido, eu não vou me sentir ofendida. Agora, quando a gente não tem essa convivência, quando a gente não tem esses sentimentos, uma resposta torta vai se acumulando. É verdade. Mas a palavra, o sentimento que ela falou, está no próximo parágrafo. Entretanto, a base de qualquer relação para que ela alcance estágios mais gratificantes, vença a barreira das imperfeições e nos eduque, chama-se confiança. Confiança. Confiança, Confiança não se compra, né? Confiança se conquista. Se conquista pela vivência do que você fala, né? E assim, quando a gente coloca Maria está conosco, Zé está conosco, Sete Flechas está conosco, a gente sente, não sente? Sente. A Regina mesmo, ela falando assim, nossa, a emoção qual foi? A egrégora formada, a gente estava ali, a gente estava pronta, a gente se preparou, a gente foi lá. Se sentiu protegida, não é verdade? A gente Se sentiu, né? fazendo parte. Esse é o mais importante, a gente se fez parte de um movimento. E para a gente se fazer parte de um movimento, a gente tem que se colocar à disposição. A gente tem que se abrir, a gente tem que se colocar. Né? Então vem tudo isso, vem confiança, vem a amizade, vem essa convivência, esse olhar. Então, elos de amor fazem isso. Agora, quando há, não, senão, todavia, já tem um pé atrás. Já. É, verdade. Aí não rola. Porque para se abrir, a gente precisa ter a confiança. Sim, né? sim, exatamente. Senão a gente não se abre, não fala. É porque aqui embaixo fala, né? Confiar significa fiar com. Tecer junto o manto protetor da boa convivência. Convivência, é isso. É isso. E continua. Sim. A confiança é o sentimento que sustenta a nossa crença nos valores uns dos outros. Presta bem atenção, nos valores uns dos outros. Infelizmente, o que a gente presta atenção uns nos outros são os defeitos, né? Não os valores. Não os valores. A gente vê as coisas negativas. A gente não traz o positivo. A gente vê o positivo, mas a gente dá muito mais valor, muito mais peso para as negativas, tá? Verdade. Quem confia... É por isso que as notícias são todas as ruins que vem na televisão. Só aparece coisa boa, não aparece. Não faz sucesso, né? Não. Quem confia se expõe porque sabe que não será desacreditado. Essa é outra coisa. Então, é um ponto. No acolhimento de amor, a gente consegue se colocar, se expor, porque a gente confia. Eu, pelo menos, eu me abro, assim, prontamente. Todos os nossos trabalhos que tem, eu consigo me abrir porque eu confio. Se fosse em outro momento, eu ficaria quietinha, não falava nada.
Mas você já parou para pensar quanto que eles fazem todo esse projeto? Quantos espíritos, quantos psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas estão ali do plano espiritual para que a gente possa fazer todo esse desenvolvimento? Porque nem eu nem o Sérgio temos formação. Nós não somos psicólogos. Não somos A psicólogos. gente mal e mal começou a fazer um curso de psicanálise, então tem uma noção muito vaga de todas as coisas, né? Mas flui. Mas a coisa flui. Por quê? É aí onde que a gente fala, nós nos abrimos a essa espiritualidade, nos permitimos, nos ligamos a eles e eles nos conduzem. E nós, como que nós estamos falando, não é só nós dois, somos nós, o grupo inteiro, entendeu? Entendeu? Porque a partir do momento que não houver essa ligação, não houver essa permissão, não há. E aquilo fica travado. Não acontece, a mágica não acontece, porque não houve a permissão. Uhum. É a mesma coisa quando a gente fala assim, ó, os guardiões vão adentrar o seu lar. Não, os guardiões não vão adentrar meu lar. Eu fechei. É a mesma coisa no acolhimento de amor. Não, eu não vou fazer isso. Isso aqui não me serve. Então, eu estou fechado. A gente vai estar ali, toda a equipe trabalhando, jogando energia, fazendo tudo. Só que a pessoa está fechada. Na verdade, a gente se coloca mesmo, né, Leda, Ana Cláudia, a gente agora se coloca para poder tirar, abrir essas nossas mazelas e ir limpando tudo isso da gente. Para poder transformar mesmo, né? Porque quando a gente fala, a gente escuta o que a gente está falando. Né? E aí continua. E quem se expõe à luz da proposta espírita cristã está suplicando amparo e orientação, apoio e perspectiva, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Uhum. Afeto cristão é afeto que educa. Confiança cristã é aquela que nos conduz a fazer das amizades verdadeiros elos de crescimento. Quando ela é rompida, os melhores amigos podem tornar-se inimigos. Sem ela, nossa visão é tisnada pelas próprias dificuldades interiores que carregamos, ou seja, vemos no outro a nossa sombra pessoal. A confiança é uma ponte que nos liga uns aos outros. Na sua ausência, torna-se impossível essa concórdia. Legal, né? Confiança. E a gente enxerga tudo o que está escrito aqui nos trabalhos que a gente realiza, né? Sim. Significa o quê? Que a gente é bom? Não, significa que a gente está no caminho certo, né? Um dia vamos ser bons. A gente já abriu uma porteirinha para que a gente possa ter essa permissão de estarmos com eles, com o plano espiritual. Né? Então, a gente já começa a abrir essa porteirinha. A gente só precisa alimentar essa porteira do bem. Algo mais? O de baixo eu marquei também. Eu também. Então, pode ler. O ato de confiar solicita também algumas atitudes de amor, sem as quais poderemos ficar reféns de nossos pontos de vista relativamente ao nosso próximo, e que são corrosivos sutis da amizade. Eis algumas: acreditar nas boas intenções alheias, amabilidade, assertividade, discrição, empatia, tolerância ativa para os limites alheios e gratidão. A ausência dessas habilidades no relacionamento leva-o, ao longo de algum tempo, ao desgaste. O conjunto dessas atitudes forma o piso inicial para que exerçamos a fraternidade legítima, sem a qual não conseguiremos os objetivos educativos do espírito nas relações humanas, que são catalisar interesses pessoais para a obra do Cristo, construir a homogeneidade de ideais e decidir os rumos mais adequados para que o trabalho nos assegure os recursos em favor de nossa redenção. Isso é extremamente importante. Muitas vezes, né,
A gente tem, eu vou trabalhar, mas eu vou receber. A gente recebe. A gente recebe em todos os momentos, mas que não seja o objetivo de ir e receber. E O sim, o objetivo grande principal objetivo é dar. Doar, é dar, se é dar. doar. Vou dar. E eu vou dar a quem? Eu vou dar a espiritualidade Ao próximo. ao próximo. Próximo. Eu não vou exigir. Eu não vou querer que ele faça aquilo que eu quero. Então, mas isso é a isenção de objetivos pessoais. É isso aí. Eu acho que é o que a gente faz aqui diariamente. A gente se coloca à disposição da espiritualidade para a gente se doar e eles levarem para quem necessita, né? As nossas energias. Penso Sim. que. Nas vibrações, sim, Uhum. né? Nas vibrações é esse o ponto que chega. Algo na mais? Não. Mais para baixo nessa página, na última, um parágrafo que começa a alma, eu marquei esse também. Pode Não ler. sei se alguém marcou em cima. Não, eu marquei também aí. O parágrafo de cima, começa a ler, se tudo começa. Pode ler. Leia, você vai ler tudo, leia. Se tudo começa com a confiança, como adquiri-la, ou mais propriamente no meu caso, como resgatá-la? Senti-me traída por inúmeras vezes no meio espírita. Minha pureza de intenções parece não ter sido útil a mim mesma. A alma, cuja nobreza de intenções norteia seus atos, alcança como prêmio da vida a força de atração na direção do que seja o melhor na sua caminhada. Confiança, nesse caso, significa vibração. Há uma atração natural de pessoas e situações que constituam as balizas de nosso processo evolutivo. Sabendo disso, cada criatura consciente de sua busca pessoal, nos roteiros do crescimento espiritual, vai aprender a analisar com critério a natureza de seus sentimentos ante essa ou aquela pessoa. Eu marquei até aqui. Vocês marcaram até aqui por quê? O que Como chamou que com relação aos nossos sentimentos, como que a gente se coloca em relação ao outro. Eu achei interessante isso, que é bem assim quando a gente vem para as nossas vibrações. Mas você vê que a Teresa, porque ela está falando aqui, quem fala é a Teresa, né? É, Tereza. Ela vai falando das dores que ela teve, né? Ela se sentiu traída no meio muitas vezes, né? Ela tinha Muitas uma pessoas que ela intenção. confiava, né? Deve ter sido isso. Traíram ela, ou fizeram um pouco caso, enfim. É isso aí. A traição, a gente pode dizer que pode ser de diversas formas. Às vezes a traição está no nosso sentimento. A partir do momento que não sai da forma que a gente gostaria, a gente já se sente traído, né? Mas é algo, o que a gente pode parar para pensar? É a convivência, é aprender a confiar, é aprender a viver nesse, que eu falo, nesse eterno quebra-cabeça. Quando existe a quebra da confiança, né, aí a amizade parte. Então, e quando existe a quebra da confiança? Eu tive uma amiga que eu até já contei no acolhimento, que eu era muito amiga dela e nem vem ao caso ficar falando, mas emprestei dinheiro para um namorado, ela não tinha, ela pediu para mim, para o namorado, eu contei. Enfim, depois ela não me pagou. Ela não tinha, eu tinha compromisso, ela não ficou me devendo, quer dizer, houve uma cisão, olha a cisão. Houve uma cisão da confiança. Eu dei, ela era para o namorado, ela pediu para mim. Eu, para ajudá-la, que ela insistiu tanto, eu falei, mas tal dia eu vou precisar do dinheiro. E ela não me deu. E aí, óbvio que a gente rompeu, né? Porque ela quebrou comigo a confiança, a palavra, né? Então, e aí houve uma cisão. Dentro do meio espírita, não lidamos com dinheiro, graças ao bom Deus. Não devemos lidar
com o dinheiro. Devemos lidar somente com os sentimentos, os nossos, cada um os seus. O que faz uma cisão dentro de uma casa espírita? Eu acho que deve ser na disputa do ego, né? Cada um querer mais que o outro. Eu acho passar... As suas querer... diferenças, né? Aí é onde que, assim, é aquilo que a gente fala. E foi um dos recados de ontem. Que a gente prestasse atenção naquilo que a gente fala e só falasse aquilo que a gente gostaria de ouvir. É isso aí. Foi uma das coisas. Porque às vezes a gente fala, mas a gente não para se a gente gostaria de ouvir aquilo. Não passa pelas três A gente não peneiras. passa. As 3 peneiras. Se é bom, se é verdadeiro e se vai ser útil. Bom, verdadeiro, o quê? Verdade, necessidade e bondade. E esses foi um dos grandes alertas que eles deram ontem à noite. Se eu não quero, para mim, se eu me coloco no lugar da pessoa e eu não quero para mim, então que eu não fale, que eu não jogue, porque isso dá cisão. E muitas vezes a gente nem percebe isso. Porque a gente não sabe como o outro está. A gente não sabe como está o coraçãozinho dele. Mas, gente, vou falar para vocês uma coisa. Tem um tema na Escola de Aprendiz do Evangelho que é: o mal não deve ser comentado em tempo algum. Eu acho que esse é um dos mais importantes. Mas, porque a Valéria falou assim, a gente se coloca no lugar do outro e vê se a gente gostaria de escutar o que está Não, escutando. foi isso que eles falaram. Isso. Mas tem que tomar cuidado com isso. Se colocar no lugar do outro é colocar como aquela pessoa está pensando e sentindo naquele momento. Sim. E a gente nunca vai saber isso. Não. Então é por isso que as nossas palavras têm que ter muito cuidado quando forem ditas. Porque uma palavra falada, ela nunca mais volta para a boca. E a marquinha tá lá. E forma a marca. E forma a marquinha. E é onde que vem o fiar, o confiar. A gente vai deixando de confiar. Falou, vai falar de novo, a gente começa a se proteger. A gente se protegendo, a gente se fechou. Se fecha. Né? Se fecha. Né? Eu achei interessante ontem, porque é isso que essa é a convivência, é aquilo que eu falo. A gente aprender a sentir o que o outro está sentindo. E a respeitar isso. Faz pensar, né? Muitas reflexões. Muita coisa. Muita coisa. Vamos parar aqui? Não. Vamos terminar? Vamos terminar esse capítulo? Vamos. Alguém então. tem anotado mais alguma coisa? Você se preocupa. O último, das cisões. Eu marquei. Como é que é? Quando começa assim, quase sempre, no último parágrafo mesmo. Daí decorrem as cisões? Isso. Quase Não sempre. acaba, né? Esse capítulo não acaba. Acaba. Vai começar agora. outro. Vai começar outro, Leda. Estudando Mas ele a acaba aqui mágoa. no não. Né? Porque vai. Entenderam o que eu estou falando? Ele, Entendi, ele entendi. continua no próximo, ele não tem fim. O capítulo acaba, mas não o assunto, né? É verdade. É isso aí. Aí ele fala, daí decorrem as cisões quase sempre. Há um consenso em nossas equipes de serviços socorristas aqui no Hospital Esperança. As cisões na comunidade doutrinária, na maioria das vezes, decorrem da nossa incapacidade de saber como resolver os conflitos. Muitos gostariam de imprimir rumos diferentes às cisões, entretanto não conseguem. Raro os que, de fato, deliberadamente preferem a distância, a inimizade, mas o problema não são os rompimentos. Não? Então, é aí a continuação do outro. Eu também não vou dar spoiler, que eu já li, eu também não vou falar. Mas, ó, Para quinta-feira. Uma das coisas, assim, quando você está à frente de um trabalho,
é muito delicado, porque a cisão está ali, faz parte das pessoas. Ou vai de um lado ou vai do outro, a gente tenta equilibrar. E para que a gente tenha equilíbrio, todo mundo tem que ajudar, tem que os dois lados ceder e haver muita conversa, muita serenidade. Mas se o ego falar, a solução mais fácil é fazer a cisão. Acaba. Você entendeu? Acaba. Vai, procura outro lugar e acabou. Essa é a cisão mais fácil. Sim, Por quê? não tentar se adaptar, não é? Não se esforçar para se adaptar, não querer reatar a situação. E aí, não agrada mais, ter logo vou embora. E aí Então, essa pessoa não vai parar em lugar nenhum, né? Então, e aí onde que tá? Assim, a transformação. Quando a gente fala de transformação é em relação a isso. Se nós temos algo em torno de nós, é pararmos para analisarmos. A pessoa vai parar? Não, porque ela sempre vai estar buscando alguma coisa que não existe. Que é alguém passando a mão na cabeça, que é um lugar que vai trazer tudo aquilo que ela almeja. E esse lugar não existe na Terra. Porque a gente está aqui para aprender essa convivência um com o outro. Para a gente montar, entendeu? E sempre vai ter num lugar alguém que discorde da pessoa, né? Mas às vezes o melindre é nosso. Então. É nosso. Tudo que a pessoa falar não vai cair bem, porque é a gente que não está bem, a gente que está em desarmonia. Então, o melindre é nosso. Por que a gente se melindrou com a pessoa? Porque a gente está trabalhando no nosso personalismo, no nosso orgulho, no nosso ego. Não, algo aconteceu para que tivesse isso. Não é um lado só. São os dois lados. E é por isso que eu volto a dizer, eles falaram ontem, eles foram claros conosco. Prestem atenção no que falam. Porque geralmente não se tem a intenção, mas se falando, se cria uma marca. Se criou uma marca, se cria um melindre. Se criou um melindre, não há confiança. Muitas vezes a gente não tem intenção, mas a gente fala. E aí, onde que você fala? Por que que eu falei isso? Havia essa necessidade? O melindre, tá doído no outro, doeu. Doeu porque tem marcas. Mas por que que o outro falou? Porque traz no coração? São dois lados. A via de duas mãos. Não é uma mão só. Tanto tem que se analisar quem se ficou melindrado, como aquele que melindrou também. A via de duas mãos. E geralmente a gente joga a energia para quem melindrou. Para quem melindrou, é. Mas aquele que melindrou, qual foi a intenção? Porque se não tivesse intenção, não precisava ter falado. Então são coisas que eu falei assim, nossa, a gente precisa... A gente parou para pensar nisso? Não. É. A gente nunca tinha pensado dessa forma, né? Não. Não, sempre um melindre é do outro. Ele que se, né? Não gostou, não falei nada demais. E assim vão tocando, né? Nunca é demais. Melindrando sempre, e sempre jogando alguma coisa que não pensou bem antes de falar, que não respirou, e aí o outro vai... Olhem para a minha cara. Eu vou ter que ficar muito muda daqui para frente e refletir muito sobre isso. Porque eu sou muito impetuosa quando eu falo. E às vezes realmente eu não tenho intenção. E aí quando eu vi, já falei. Mas não era a intenção de machucar, mas já foi. Tem que falar antes. Volta. Tem uma máxima que diz que São Francisco de Assis falava para os seus discípulos o seguinte: quando conversava com ele sobre Jesus, tal, ele falou assim: agora vocês vão e preguem, mesmo que para isso vocês tenham que falar. Ou seja, você não precisa falar para você
pregar aquilo que você ensina, o que você sabe. É só você fazer. É assim que você ensina. Porque Então, quando você fala e não faz, você está fazendo você está desensinando, né? Porque a pessoa fala assim, isso daí é mentira, né? Porque ele fala, mas não faz. Ensina pelo exemplo. Ensina pelo Exato. exemplo, que nem as crianças aprendem com os pais, né? É pelo exemplo. Exemplo. Então é isso aí. Mas Ensina não pelo fazer exemplo. para dar o exemplo. Faça porque Não, você acha certo. Seja o natural. exemplo. Não dê o exemplo, né? você tem essa Fazendo essência, naturalmente. né? Você tem essa essência. Gente, às vezes eu posso ter falado muito, né, sobre o trabalho de ontem à noite, mas ele foi extremamente especial, né, no sentido da proteção, e são alguns toques que são extremamente importantes a todos nós, né, para que a gente possa manter esse ambiente saneado, né? Eles não nos puxaram a orelha, eles só nos mostraram um outro lado que muitas vezes a gente não enxerga, né? E então, assim, os comentários é em relação a isso. Nem todos participaram, né? Mas aqueles que não participaram, a gente tá passando nesse sentido. Só pode Bom, participar trabalhador, é isso? Quem é médio? Entendi. então, quinta-feira, nós vamos começar o capítulo 17, tá bom?